A reprodução celular. A reprodução é um dos mais importantes processos de todos os seres vivos. Assim como os animais e as plantas, as células também se reproduzem. Uma célula se divide e forma outras células. Durante o processo de reprodução, a célula vai transmitir a cada uma das partes em que se dividiu todas as informações genéticas necessárias ao correto funcionamento dessas novas células. Toda esta informação está contida dentro do DNA no núcleo da célula. No momento da reprodução, as moléculas de DNA se duplicam e formam o material hereditário das novas células. Todas as células de todos os indivíduos de uma determinada espécie possuem o mesmo número de cromossomos, com exceção das células que determinam a sexualidade. Por exemplo, os seres humanos têm 46 cromossomos. O processo pelo qual uma célula se divide em duas células idênticas é chamado de mitose. Primeiro os cromossomos se duplicam e, em seguida, se realiza a divisão celular. O outro processo de divisão, conhecido como meiose, é um pouco mais complexo. Durante esse processo, 4 células são formadas de uma única célula, e cada nova célula tem metade do número de cromossomos da célula original. Isto ocorre nas células ligadas à reprodução, como, por exemplo, gametas e esporos. Quando as células sexuais se unem, os novos indivíduos terão o mesmo número de cromossomos que seus pais. Acesso ao sumário. As células são organismos tão diminutos quanto importantes. Em sua maioria, as células não podem ser vistas a olho nu. É preciso usar microscópios para estudá-las. Quase todos os seres vivos são ou compostos de células ou são as próprias células. Nos organismos superiores, as células são distribuídas em grupos que têm diferentes funções, formando tecidos. No ser humano, por exemplo, as células que formam os músculos são mais longas. Os neurônios ou células nervosas têm a forma de uma estrela e extremidades alongadas. Os vírus não apresentam organização celular típica e por isso são classificados como seres vivos acelulares. As bactérias não apresentam núcleo diferenciado e seu material hereditário está disperso no citoplasma. Outras células, porém, têm núcleos diferenciados, em cujo interior são encontrados os cromossomos, que contêm todas as informações genéticas, além de controlarem todas as funções celulares. Coordenada pelo núcleo, a célula se comporta como se fosse uma fábrica. Em seu interior há uma série de mecanismos ou departamentos que governam as funções celulares. Algumas células realizam a fotossíntese, enquanto outras necessitam obter no meio os nutrientes necessários à sua sobrevivência. As células também se reproduzem de várias maneiras. Na mitose, uma única célula se divide em duas células geneticamente idênticas, cada uma contendo o mesmo número de cromossomos que a célula original. A meiose, por outro lado, é o processo pelo qual cada célula se divide em 4 outras, tendo cada uma metade do número de cromossomos da célula original. Este tipo de divisão celular é o que ocorre na formação das células sexuais. Quando duas células sexuais se unem, elas reconstituem o número de cromossomos particulares da espécie e transmitem as características genéticas de geração para geração.